Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente voltei com mais um quadro Desconstruindo Personagens, que eu falo mais profundamente da história, da vivência e personalidade de algum personagem de anime ou mangá, e dessa vez eu vim com um personagem do meu anime favorito, que é Yu Yu Hakusho, e eu vou falar do Toguro mais novo, esse antagonista, vilão em certos momentos, que apesar de ser antagonista ao protagonista Yusuke, ele é muito amado, admirado e é muito marcante no anime, talvez faça parte para muitos do melhor arco de todos. Vamos comentar sobre a história do Toguro mais novo, o que o motivou a ser quem ele se tornou no final dessa história e o que tinha por baixo dessas camadas mais superficiais. Deixa o like se você gosta desse quadro, já deixa mais sugestões de personagens, porque eu vou falar em breve aqui no canal, mas o canal vai ter este quadro fixo todo mês, vou comentar todas as mudanças em breve para vocês. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos no futuro, me segue nas redes sociais também e vamos lá. Primeira vez que a gente vê o Toguro na história de Yu Yu, ele já é um yokai, já é um demônio, ele já abriu mão da sua humanidade para ter mais força, para conseguir ser cada vez mais forte, e ele busca adversários à altura para sentir a emoção da luta. A princípio parece que a sua personalidade, seus objetivos são simples assim. Um cara que gosta de lutar, se tornou demônio. Para isso, ele quer cada vez mais se tornar poderoso e encontrar pessoas que valham a pena enfrentar. Só que essa trajetória começa 50 anos antes disso tudo. 50 anos antes, o que a gente estima que ele teria mais ou menos uns 20 anos, quando ele era amigo inclusive da Genkai, novinha mais ou menos na sua idade, também ali próximo ao seu irmão, Toguro mais velho, ele montou um dojo. Ele ensinava artes marciais para vários outros jovens. Nessa fase é interessante a gente notar que o Toguro não usava os óculos escuros tão marcantes que a gente vê nele no presente da história todo momento. Ele tem os olhos inclusive com uma coloração diferente do que aparece depois como yokai. Os seus olhos são castanhos, um pouco mais claros, são doces, são mais generosos, e ele mostra o seu olhar, mostra os seus sentimentos. A gente vai entender depois que a inclusão do óculos é muito mais do que estética. Mas nessa época, infelizmente, acontece uma tragédia que marca a vida e o futuro de Toguro para sempre. Todos os seus discípulos, os seus aprendizes, alunos do dojo, são massacrados, mortos por um yokai, Kairen. E de forma muito parecida com o que aconteceu com Yusuke, o Toguro é convidado de forma forçada a participar do Torneio das Trevas. E lá ele monta um time então com a Genkai e o seu irmão fazendo parte inclusive. Mas, diferente do que aconteceu com Yusuke, que foi convidado também ali sob grande ameaça do Toguro, o Yusuke não passou por um momento de perda, não teve algo tão drástico o ligando àquele yokai que o convidou. Por mais que o Yusuke tivesse um sentimento, sim, muito grande de querer combater e derrotar o Toguro, era muito mais de enfrentamento, de desafio, do que realmente de vingança. Toguro participou do torneio após um trauma muito grande, porque ele não foi capaz de defender, ele não estava lá para proteger todos os seus discípulos, todos os seus alunos, e por isso ele ficou marcado e com um ódio muito grande pelo Kairen, que era um yokai. Junto do seu time, consegue chegar às finais, assim como o time do Kairen também chega, e também um paralelo ali muito próximo do que acontece depois no futuro entre ele e Yusuke, Toguro, humano ainda, derrota Kairen. E contraditório com tudo que poderia acontecer, aquele humano que teve um demônio derrotando todos os seus colegas, na verdade ele se aproxima daquilo que ele odeia, ele se aproxima daquilo que ele abomina. Porque se vocês não se lembram, os vitoriosos, quem ganha no Torneio das Trevas, poderia pedir qualquer coisa. E tanto o Toguro mais velho quanto o Toguro mais novo, decidem se tornar yokai. Sendo demônios, eles conseguiriam então, teoricamente, chegar a níveis de poder muito maiores do que qualquer outro humano chegaria e também não envelheceriam. Não estariam ali sujeitos às limitações do corpo físico humano. A Genkai, obviamente, não concorda com aquilo. Já muito nova, ela discorda completamente desse tipo de atitude e começa a abominar essa escolha do seu antigo amigo. O anime dá a entender, a história dá a entender que os dois seriam muito próximos, talvez até romanticamente, mesmo que eles não tivessem concretizado nada nesse sentido, mas eles se afastam e seguem caminhos completamente diferentes.
E a Genkai se torna assim uma humana com uma força muito grande, sem precisar se tornar um demônio para isso, sem precisar abrir mão da sua humanidade. Mas óbvio que ela está sujeita às limitações do tempo. Ela vai se tornando cada vez mais velha e por isso que chega um momento que a gente acompanha que ela precisa passar todos os seus poderes e ensinamentos para um discípulo, que no caso foi Yusuke. Mas o Toguro não aceitava nada disso. E quando eu cheguei nesse ponto da história, eu fiquei muito confusa sobre a escolha do Toguro. E ao entender mais da sua psique, do que ele era por baixo de um óculos que escondia muito mais do que o seu olhar, mas sim todos os seus sentimentos, culpas e frustrações, sim, esse é um recurso muito comum utilizado especialmente em mangás, que quando você oculta muito o olhar do personagem, significa que ele está escondendo diversos sentimentos. E sim, eu só fui entender por que Toguro se tornou aquilo que ele odiava quando eu compreendi isso. E eu vou tentar ajudar você a chegar lá. Porque sim, numa análise bem mais simples, o Toguro simplesmente queria ser mais forte. Forte a ponto de derrotar alguém como Karen, de derrotar qualquer um, de alcançar ali emoções, já que ele já era um guerreiro lutador desde antes disso, e ele não se sentiria fraco perante a memória do que aconteceu com os seus discípulos que ele não pôde salvar. É uma análise muito simples, mas onde fica na balança essa disposição de uma pessoa que era honrada, que era um ser humano bom, de abrir mão do seu eu, de se aproximar de criaturas, seres e pessoas mesmo que são do submundo, que são ruins? Porque a moral, porque todas as atitudes do Toguro ao longo desses arcos que a gente acompanha em Yu Yu, já como um yokai, são muito contraditórias. Ele não é necessariamente, como eu disse, um vilão, mas ele certamente é um antagonista. Ele várias vezes demonstra que ele não tem necessidade ou não escolhe matar se houver outra solução, mas ele também não hesita se isso precisar ser feito. Ele tem facilidade de matar se precisar. Quando ele trabalha ali para o humano que capturou, torturou, utilizou a Yukina para conseguir justamente pedras preciosas, na verdade ele estava atuando como um agente duplo, ele trabalhava para esse cara terrível, a mando do Saiko, eles tinham um objetivo por trás daquilo tudo, mas de qualquer forma ele fazia coisas que não eram boas. Ele não torturava ativamente a Yukina, mas ele via ela sofrer e nada fazia para mudar isso, em nenhum momento ele fez qualquer coisa para mudar isso. Então, ele via situações condenáveis, especialmente condenáveis na lógica humana, e nada fazia para modificá-las. Ele continuava seguindo o seu caminho e, de novo, numa análise mais simples, ele era simplesmente o cara que fazia de tudo junto com o Saiko para conseguir fazer o Torneio das Trevas, chegar no final, conseguir o prêmio e abrir o caminho entre Makai, o mundo dos demônios, e o mundo dos humanos, para que ele pudesse ser cada vez mais forte, enfrentar criaturas de poderes que não existiriam na Terra. É só isso? Não. Ao trilhar o caminho de um demônio, Toguro certamente se tornou muito mais um demônio do que ele jamais foi anteriormente como humano. Nas atitudes, pensamentos e sentimentos. Mas a camada daquele humano cheio de honra, do guerreiro que valorizava regras, que valorizava aquelas palavras de honra, isso continuava dentro dele e o moldava em muitas vezes. É por isso que nessa história a gente vê, por exemplo, ele julgando quando justamente um organizador do Torneio das Trevas, um humano que estaria acima dele hierarquicamente, começa a manipular todo o jogo, manipular as regras, subverter as regras que todo mundo estava ali aceitando seguir para que ele conseguisse fazer justamente o time do Yusuke perder. Por isso, o Toguro não tem qualquer problema nessa hora em acabar com esse humano. Mas aquele humano também estava indo diretamente contra o seu objetivo de fazer o time do Yusuke chegar nas finais. Mas temos tantas coisas no Toguro que são difíceis de entender. Por exemplo, ele era um humano muito próximo da Genkai, escolheu caminhos ali opostos, os dois seguiram caminhos opostos. Em determinado momento eles se reencontram e ele parece ter um ódio muito grande por ela. Ele a mata. Ele parece desprezar a sua figura fraca e idosa, que aceitou as fraquezas e limitações humanas, ao contrário dele, que se torna cada vez mais forte e poderoso. Mas quando o seu irmão mais velho, fala mal da Genkai em frente a todos,
ele dá um golpe isolando seu irmão, acabando com ele no meio do torneio na frente de qualquer um. Porque apesar dele ter sido aquele que matou esta mulher, ele não aceitava que desrespeitassem a sua imagem. Então, de novo, por que essa contradição? Para mim fica muito claro que o Toguro, na verdade, desprezava não a Genkai, mas ele desde sempre se desprezou. Porque desde sempre a Genkai representava o caminho que ele não teve coragem de seguir. Porque a Genkai aceitava as limitações de ser forte até onde o seu corpo humano permitia, e ela foi muito forte, mas aceitou também com coragem que o tempo tirasse dela o que ela conquistou. Olhar para Genkai era ver a sua própria fraqueza, a sua fraqueza de não aceitar suas limitações, a sua fraqueza de seguir um caminho que ele mesmo abominava. Olhar para ela era vivenciar todo o seu passado, todos os seus traumas e como ele escolheu um caminho que ele mesmo abominava. E aí está um ponto muito importante no Toguro. Não dá, como eu disse, para apagar tudo que ele fez de ruim, tudo que ele fazia por objetivos egoístas. Quando o Toguro se tornava cada vez mais forte, quando ele libera 100% do seu Yuki, do seu poder demoníaco, ele não tem qualquer problema em matar os outros, qualquer um que esteja em volta ali na plateia. Ele se torna ruim, ele se torna cada vez mais dentro de si mesmo um demônio. Mas, de novo, na sua trajetória, ele tem várias atitudes humanas. E ele, no fim, parece que sabia que o seu destino era encontrar alguém como Yusuke que o derrotaria, que acabaria com ele assim como Kairen. Aliás, não sei se vocês já repararam, mas a personificação do demônio, do yokai, do Toguro é muito semelhante ao que foi Kairen, aquele que acabou com os seus alunos, aquele que iniciou a sua vingança, o seu trauma, o seu ódio, que foi o start, o gatilho para que ele se tornasse um próprio demônio e talvez aquilo que o atormentasse para que ele precisasse sofrer. É aí que eu quero chegar. Toguro queria sofrer. Toguro se escondia atrás de uma luta, mas ao mesmo tempo ele sofria pela escolha que ele fez e principalmente pelo trauma do passado que nunca o largou. Se tornar um yokai e fazer coisas terríveis, obscuras, que ele mesmo condenava e sabia condenar, viver nessa contradição entre o ser humano honrado que ele era e o demônio de escolhas e caminhos e atitudes tenebrosas, isso o machucava. Mas ele acreditava merecer passar por tudo aquilo. Ele acreditava que pelo que ele não conseguiu evitar e pelo que ele fez, suas escolhas principalmente dali por diante, ele merecia sofrer em vida e depois. E para mim, depois de ser derrotado pelo Yusuke já no Heikai, no mundo espiritual, prestes a receber a sua sentença para onde ele iria, para punição durante muitos e muitos anos, de forma ininterrupta, com muito sofrimento, ou para o descanso eterno, para mim isso reforça, aquele momento reforça que ele de fato estava esperando alguém que o derrotasse, que acabasse com tudo de ruim que ele estava passando e que terminasse o seu sofrimento ali na Terra para que ele pudesse continuar sofrendo e expiando todos os seus pecados depois. O próprio Koema fala para Toguro, depois que ele morre, que ele não precisa ir para o inferno, que ele não precisa sofrer pelo que ele fez. Segundo as lógicas do mundo espiritual, ele era um guerreiro, ele não teria cometido atitudes tão ruins a ponto de ter aquele tipo de julgamento, aquele sofrimento terrível. A própria Genkai ali no mundo espiritual também fala para o Toguro: você já sofreu demais. Você não precisa disso. Ele não aceita. Ele mesmo se pune, como ele estava se punindo desde o início. Ele nunca superou aquilo lá no começo, nunca superou não ter conseguido evitar a morte de pessoas que ele valorizava tanto. Ele se escondeu atrás de óculos escuros, ele escondeu os seus sentimentos, ele se tornou um demônio para que um dia ele também fosse derrotado no fim por um humano como Yusuke. Ao longo do seu caminho, ele acabou inspirando muitas pessoas através do ódio. O próprio Yusuke foi um desses, o Tanaka, ou depois o Suzuki, como a gente o conheceu, também foi um yokai que foi derrotado pelo Toguro, que poupou a sua vida para que ele se tornasse alguém digno justamente de ser morto por ele em uma luta ali mais justa. Karazu e Bui são outros dois exemplos disso, e eu acho muito incrível como através dos seus atos yokai, através do medo, da dor, do sofrimento e do ódio, como yokai, o Toguro acabou sendo também alguém que influenciava outros lutadores, que criava, de certa forma, discípulos, apesar de que a perda dos seus anteriores,
que o marcaram e que o transformaram para sempre. Toguro perde para o humano Yusuke, aquele que ele mesmo acabou influenciando para se tornar, como eu disse, muito forte. Após derrotado, seus músculos e seu corpo se desfazem, ele chega ao seu limite e, como eu disse, todas as contradições que a gente vê nas atitudes do Toguro ao longo da sua jornada entre o demônio e o humano, o monstro e a honra, tudo isso são só reflexos da contradição muito maior que existia dentro do seu peito. Do homem que queria ser forte, mas talvez queria sofrer e se culpava e era frustrado, acima de tudo, por causa de um trauma lá atrás, de algo que ele de fato nunca pôde evitar, mas ele nunca se perdoou por isso. Como o próprio Koema falou ao fim da jornada do Toguro, ele é uma figura que quanto mais você pensa, quanto mais você estuda, mais camadas aparecem. Talvez ele realmente só quisesse ser mais forte, talvez ele não quisesse mais ser vulnerável, portanto, sendo mais forte, ele perderia qualquer vulnerabilidade. Talvez ele não quisesse mais amar ninguém e evitar o sofrimento da perda, ou talvez ele fosse apenas e acima de tudo, um homem comum com o coração machucado. E é por essas camadas, por toda essa complexidade atrás de uma construção que parece ser super simples, que muitas pessoas gostam do Toguro. Além, é claro, da sua figura ser muito expressiva, de termos diversas falas, especialmente na dublagem brasileira, muito marcantes. Apesar do monstro, do demônio super forte, ele é o cara também vinculado ao suquinho de laranja. Aquele que disse que abandonou sua humanidade, mas não a sua honra. Aquele responsável por tantas mortes também, mas que foi capaz de poupar várias vidas quando ele julgava que era necessário. Tão temido, mas talvez ninguém o repreendesse e o odiasse mais do que ele mesmo. Essa foi uma análise sobre o Toguro mais novo de Yu Yu Hakusho. E só uma curiosidade a mais, ele escolheu então o sofrimento durante muitos anos, uma eternidade, assim como, muito parecido, o seu irmão também acabou sendo condenado a um sofrimento e tortura eterna pelo Kurama no arco do Sensui. Aliás, se vocês quiserem qualquer outro personagem de Yu Yu Hakusho neste quadro, deixem aqui embaixo a sugestão de vocês. Deixa o like se você curtiu e tá aqui até agora. Não esquece a sugestão, para mim é muito importante para continuar esses quadros. Falem de animes, personagens que vocês querem com discussões um pouquinho mais profundas aqui no canal. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos no futuro e a gente se vê em todos eles. Tchau, tchau!